Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Talkcast Conceber Amor. E hoje nós estamos com uma coisa um pouquinho diferente. Vocês estão acostumados a me ver aqui do lado do Paulo, a gente está sempre, conversando com os nossos entrevistados. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho de quem é o Paulo e a Fernanda. Paulo, Fernanda... Eu não vou falar nem sejam bem-vindos, porque vocês são sempre bem-vindos aqui no Talkcast, sempre estão aqui conosco. Então, obrigada por terem aceito, o nosso convite de expor a história de vocês, que é tão linda, tão cheia de altos e baixos e de grandes forças, Bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Obrigada, Evelyn. O Paulo já é de casa, né? Já tá habituado. Primeira vez que eu tô aqui, muito bom poder estar aqui, poder falar um pouco da gente, da nossa história, né? Isso mesmo. Pra quem não sabe, o Paulo é meu esposo, né? A gente tá casado há 10 anos. Isso. E vamos lá. E bora começar, Vamos lá. Eu diria que quando a gente se conheceu, os nossos propósitos se coincidiram, Acho que Deus une tudo, Deus conduz as coisas e nós fomos conduzidos de maneiras improváveis a nos conhecermos e a estarmos aqui hoje, falando desse assunto que é tão importante, tão pertinente para tantas famílias, E eu vejo que do lado de vocês, assim, a Fernanda é o grande motor desse princípio, do que aconteceu com vocês, da história que vocês vivenciaram. E quando vocês me contaram a primeira vez o que vocês passaram ao longo desse período, eu falei, cara, Fernanda é uma rocha. Oh, meu Deus. Nossa, e realmente, acho que vocês vão falar um pouquinho do que vocês vivenciaram aqui. E, nossa, parabéns pela força. Acho que não é para todo mundo. Obrigada. Mas não é tão assim, né? Hoje a gente já fala com uma tranquilidade, do que aconteceu, mas na época tivemos momentos difíceis também, bem desafiadores. Mas hoje a gente já tem essa tranquilidade, essa naturalidade. Nós tivemos uma história de muita dificuldade, mas hoje, graças a Deus, a gente tá tranquilo, Tá? Vamos começar falando de uma parte aqui que eu imagino que foi bem importante pra vocês. Assim, como que vocês se conheceram como um casal? Como é que foi isso? Ah, amor, essa aí você que conta. Essa é ótima. Conheci ela num restaurante, a gente almoçava no mesmo restaurante juntos. Juntos no mesmo restaurante, mas em mesas próximas, Mas não nos conhecíamos. E eu me apaixonei por ela, Comendo. Uma rabada. Com a mão. Uma pessoa que se apaixona... Case com uma pessoa que se apaixone por você comendo rabada com a mão. Exatamente. Pode ser um piqui também, ou qualquer coisa assim. Comendo uma rabada com a mão. Eu falei, essa mulher da minha vida. Mesmo? E era um restaurante aleatório, assim, aleatório. De rua, coincidentemente vocês almoçavam juntos de bairro, ali? Ela trabalhava próximo e eu frequentava uma academia próxima ali e a gente cruzava os horários e a gente almoçava no mesmo horário. Você chegou a ver o Paulo nesse restaurante, pelo menos? Eu tinha visto ele uma vez lá, mas ele tinha vindo da academia. Tava tão suado, mal vestido. Não, ele já tinha tomado banho, mas tava usando calça social e camisa polo. Eu falei, quem que põe calça social com camisa polo? Eu olhei e falei, esse cara parece que ele é bonitinho, mas não sabe nem se vestir, não vai dar não. E esse restaurante era da minha irmã, por coincidência. E eu pedi minha irmã, falei, olha, a próxima vez que ela vier, pede o telefone dela, fala de mim que eu quero falar com ela. Sua irmã foi o cupido. Minha irmã foi o cupido. Ela topou. De mais um, Ela topou o seu desafio? Ela topou. Eu acho que alguns dias depois, minha irmã pegou o telefone e falou, olha, meu irmão queria te ligar. E você deu? Assim? Ela tinha meu telefone, porque eu almoçava lá, tinha uma ficha, um cadastro, então ela tinha meu telefone. Aí eu lembro que ela falou assim, você quer namorar? E eu tinha saído de um relacionamento há pouco tempo, falei, não quero namorar não. E aí um dia ele me ligou.
Falei, caramba, cara de pau, né? Demais. Falei, cara de pau desse tanto, eu vou ter que dar uma Pelo chance, menos né? ver, né? Pelo menos ver, vamos ver, né? E foi assim. E deu certo. 13 anos, né? Tem 13 13 anos que a gente tá junto. Gente, que A gracinha. gente se conheceu em 2010, nos casamos em 2013. 2013. Fizemos 10 anos agora. Que mês que Recente. foi? Em abril. Abril. Gracinha, Uhum. gente, parabéns. E aí, assim, eu lembro que eu era dessas mulheres que não sonhava em casar, em ter filhos, né? E aí conheci o Paulo. Falei, não vai ter jeito, né? Esse é pra casar. Esse é pra casar. E aí, a gente se casou. Depois de um tempo, começou a vir a vontade de ser mãe, né? Aham. Aí eu falei, uai, parece que eu tô querendo. Aham. Parece que eu tô querendo. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu falei, bom, acho que tá na hora de começar a tentar, né? Sim. 30, todo mundo fala que Já começa É uma é uma idade idade boa, boa, né? né? Isso, Assim, tal. né? Depois disso fica Aham. difícil e tal. E aí, com 30, falei, amor, vamos tentar, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai levar. E falei, vou parar de tomar remédio. Tomava anticoncepcional. Parei num mês, no outro eu tava grávida. Foi assim, A maternidade realmente estava te chamando. estava. Eu falei, caramba, né? Que loucura. E o reprodutor é bom. Ai, ai. E aí, foi quando começou a nossa saga, né? Foi em 2015. Eu lembro que foi bem pertinho do meu aniversário. Eu faço aniversário em outubro. Eu fiz um beta. Não fiz teste de farmácia, não acreditava em teste de farmácia. Fiz um beta, peguei um beta positivo. E a gente vibrou, né? Falei, nossa, a gente não achou que seria tão rápido. E aí eu lembro que a gente fez uma chamada de vídeo pros meus pais, pra contar, né? Que fomos contar, né? Pros avós, pra mãe dele. E a gente em casa, aí contamos pra todo mundo aquela felicidade. No mesmo dia eu comecei a passar mal. Falei, não é possível, né? Foi só descobrir, né? Não Foi é só psicológico. descobrir, que isso? E aí comecei a sentir cólica, comecei a passar mal, comecei a ter um sangramento. Falei, tem alguma coisa errada, né? Fomos ao médico, ninguém achava nada. Não. Tem certeza que você tá grávida? Faz outro beta. E aí começou. E no médico, não, mas seu beta tá subindo, você tá grávida. E não Fazer ultrassom? fazia ultrassom, nada. Tem quanto tempo? Já tá com 7 semanas. Já tinha que ter alguma coisa, não tem nada. E não conseguia localizar. E começamos a investigar, aí a suspeita era de que era uma gestação ectópica, que é uma gestação que é fora do útero. E eu nunca nem tinha ouvido falar disso, né? Não fazia a menor ideia do que era. E aí o médico tem que investigar porque gestação ectópica é muito perigoso. Então você precisa... a gente precisa acompanhar isso de perto. Porque é como se o embrião começasse a desenvolver fora do útero. Na verdade, ele não chega a virar um embrião, porque ele não se fixa na parede do útero. Então, mas ele é uma massa que vai crescendo dentro da gente, né? E aí foram várias semanas fazendo ultrassom. Eu fazia ultrassom a cada 3 dias para tentar identificar o que estava acontecendo. E aí eu tava com algumas semanas já de gestação, consegui identificar uma massa fora do útero. No ovário, na trompa, né? Próximo ao ovário esquerdo. E aí eu passei por um médico e ele falou, tem que operar hoje. Eu lembro que a gente estava no consultório, ele virou pro Paulo e falou assim, ela vai direto para a emergência, você passa em casa, faz uma mala e me encontra no hospital. Só que ele queria fazer uma cirurgia como se fosse uma cesariana, uma cirurgia aberta, porque ele disse que o plano de saúde não cobria outro tipo de cirurgia. Eu falei, não vou passar por uma cesariana assim, 40 dias de repouso, cirurgia aberta. E aí a gente teimou com ele, né? Falei, não vou fazer isso agora, não tô passando mal dessa forma. Fui atrás de outro médico, consegui encontrar um médico que fazia a mesma cirurgia por vídeo. E aí esse mesmo médico, ele falou assim, não, você vai fazer mais um exame pra mim, porque dependendo, você nem precisa de cirurgia. A gente, em alguns casos, dá pra reverter com medicação. Eu me lembro que era meu aniversário no sábado. Eu fiz uma festa e comemorar no dia 10 de outubro. E eu já tava sentindo muita dor.
Tava à base de analgésico e essa festa marcada. E falei, vamos, né? Só vamos. E organizamos tudo, fizemos a festa, comemorei. E ainda assim, pro resto das pessoas, eu não tinha nem contado, né? Que tava grávida. Já tava grávida. Não contava o problema. Não né? contava, porque assim, algumas pessoas sabiam que eu estava grávida, mas nem eu sabia direito o que estava acontecendo. Então tava aquela situação assim, meio... Então até as pessoas que sabiam que você estava grávida também mantiveram em sigilo, assim, até aquele momento. Ninguém sabia muito, assim, quem tava sabendo eram meus pais, a mãe dele, né, assim, nossos irmãos, só as pessoas mais próximas. E aí eu lembro que o médico falou pra mim, não, você vai, faz esse exame, e aí você volta aqui, ficou marcado, tipo, dia 14, pra eu ir lá, levar o resultado do exame, e ele ver se precisava de cirurgia ou não, né? Aí, fiz o exame, peguei o resultado, aí eu vi que realmente tinha uma massa que tava grande já, fora do útero, e aí eu falei, dia 14 eu vou lá. E eu me lembro muito bem da data, porque primeiro foi próximo ao aniversário, e uma amiga minha, que não mora em Goiânia, tinha vindo para comemorar o aniversário dela aqui, dia 13 de outubro. E aí eu me lembro que no dia 13 de outubro eu estava trabalhando e passei mal. Não dei conta, de repente, assim, foi de uma hora para outra, era 6 e pouco da tarde, eu estava saindo do escritório, a estagiária estava comigo. Na hora que eu levantei da cadeira, eu falei, caramba, não dou conta. E já comecei, assim, desfalecer, né? E ela, o que eu faço? Falei, eu não consigo ir dirigindo pro hospital. Liguei pro Paulo. Aí, ela foi na sala, no escritório vizinho, pediu ajuda. O vizinho de sala lá, que me levou pro pronto-socorro. O Paulo foi me encontrar lá. E meu médico fala, não, vai, pede pra plantonista te examinar e me liga. Aí, na hora que a médica que estava lá na emergência me examinou, a minha barriga estava como se eu tivesse com 6 meses de gestação. Enorme. Tinha rompido. Então, a trompa tinha estourado. Eu estava com hemorragia interna. Então, ele falou, é emergência, tem que operar agora. Aí, a gente foi pro hospital, operou. E eu perdi a trompa esquerda. E foi como se fosse uma cesárea, acabou. Não, ele conseguiu fazer por vídeo, porque eu já tinha entrado em contato com esse outro médico. Eu lembro até dele, eu me lembro, eu meio desacordada, assim, na sala cirúrgica, ele falando pra mim, eu falei pra você pegar o resultado e me ligar. Por que você esperou, né? Era pra você ter me ligado. E, enfim, fez essa cirurgia, perdi a trompa. E fomos pra casa, né? Foi um susto, assim, a hemorragia interna foi uma coisa que me deixou meio em pânico. E aí, depois disso, eu fiquei meio receosa de tentar outra gestação. Mas o médico falou, não, é possível ainda, tal. Você ainda tem a outra trompa? Você ainda tem a outra trompa, então vamos tentar. Nós esperamos cerca de, acho que menos de 1 ano. E aí, acho que ele me pediu 6 meses, né, pra tentar. E aí, eu tentei novamente. De novo, outro beta positivo. Aí, dessa vez, já com um pouco de receio, né, pelo que a gente tinha passado. Mas veio outra gestação ectópica na trompa direita. Dessa vez, como a gente já estava mais alerta, a gente identificou logo no comecinho, assim, eu peguei o beta, foi do mesmo jeito, peguei o beta positivo, no dia seguinte já comecei a passar mal, o médico já estava sabendo, aí já me mandou para o hospital. Fui pra emergência, internou, e aí a mesma coisa, não achava nada, eu fiquei uns 3 dias internada, aí conseguiram localizar a massa. Ele falou, Fernanda, não tem jeito, a gente tem que fazer outra cirurgia. Passei por outra cirurgia, e aí ele precisou remover praticamente toda a minha trompa direita. Aí eu lembro que ele me chegou no quarto depois e falou, Fernanda, sobrou cerca de 10 centímetros da sua trompa direita. Então, assim, infelizmente, você não vai conseguir mais engravidar natural, você precisa procurar agora um especialista em fertilização in vitro. Porque no seu caso nem dá pra gente tentar outros métodos de fertilização, né? Vamos pra fertilização in vitro direto. É muito arriscado você tentar algum tipo de inseminação artificial, por exemplo, e você ter outra gestação ectópica e às vezes até gemelar, né? Com mais de um óvulo. Então, a gente não vai arriscar isso. Procura um especialista. E aí o Paulo ficamos relutante, né? Se procurava, se não procurava. Aí em 2017 a gente optou por fertilização in vitro. Deixa eu fazer um parêntese, Uhum. só para ficar claro, assim. A questão da gestação ectópica.
os médicos te disseram que existe algum motivador para você ter tido as 2 gestações ectópicas? É algo genético? Não. Eles falam assim que está associado a alguma ou má formação das trompas, Tá. ou algum tipo de doença pré-existente que pode causar esse tipo de doença na trompa. Tá. Pode ser algo que eu tenha desenvolvido lá na infância e nunca percebeu, como pode ter sido alguma coisa já na idade adulta, eu posso ter nascido com esse problema nas trompas. Entendi. Porque eles me explicaram que as trompas, ela é como se fosse um canudinho bem fininho, e dentro dela tem uns pelinhos, uns cílios. Certo. Quando a gente ovula fora da trompa, na cavidade abdominal. E aí, as trompas, elas parecem uma mãozinha, ela pega esse óvulo e vem trazendo para dentro do útero. E a minha, pelo que eu entendi, ela não faz esse movimento. Não fazia, né? Não fazia esse movimento de trazer para dentro do útero. Eu até fiz um exame na época, depois que eu perdi a primeira trompa, ele me pediu um exame que é como se fosse um raio-x das trompas. Que eles injetam um contraste e faz um raio-x para ver se tem passagem. Porque em alguns casos a trompa é colada, por exemplo. Entendi. Não era o caso da minha. Ela passava. Então, por isso ele falou, a gente pode... Mas você tinha menstruação normal. Tá? Você não tinha nenhum sintoma pra falar assim, nada. Antes de descobrir as gestações, eu sentia X. Eu sempre tive um ciclo super regulado. Eu sempre fui aquela mulher que eu sabia quando eu tava ovulando. Sabe? Assim, sempre fui bem atenta com essas questões. Conhecia bem o meu corpo. Nunca tinha nenhum histórico de doença pré-existente, algum tipo de doença ginecológica que pudesse justificar isso. Então, assim, o que eles falavam pra mim na época que provavelmente eu nasci com essa dificuldade, né? E não é algo que é detectável nos exames. Não tem um exame pra saber se sua trompa funciona ou não. Tem esse pra saber se ela é, vamos dizer assim, entupida ou não. Entendi. Que não era o caso da minha. A minha não era entupida. Mas ela não desempenhava esse papel. Certo. Então, depois da segunda trompa perdida, fomos pra fertilização in vitro em 2017. E aí... fizemos toda aquela parte de estimulação, né, hormonal, conseguimos coletar os óvulos, porque eu e o Paulo fizemos uma série de exames e, assim, nada errado comigo, nada errado com ele. Então, os médicos falavam, não, o prognóstico é excelente, né, não tem nenhuma causa, aparentemente o problema eram só as suas trompas, então vai dar tudo certo. Aí fizemos, coletamos os óvulos, conseguimos gerar 8 embriões considerados de boa qualidade. Então, a gente ficou super otimista, assim, né, com tudo isso. E aí, fizemos a primeira transferência, beta positivo. Ficamos super felizes. Uma semana depois, beta negativo. Não tinha explicação por que não dava certo. Endométrio tá ótimo, que é coisa que eles analisam, né, para fertilização. Tá tudo dentro do previsto. Os embriões são bons. Aí já foi aquele desespero. Aí vamos começar de novo, outro ciclo, para fazer nova transferência de embriões. Isso tem um prazo. Isso que eu ia perguntar. Qual que é o prazo, assim, de um Eu acho que no nosso caso 6 meses nós esperamos, eu acho que não chegou isso tudo, não. Acho que foi uns 3 meses só. Porque, basicamente, você tem que recomeçar seu ciclo menstrual e fazer a preparação, né? Sim. Só que assim, como a gente ficou... implantação é que demorou um pouquinho mais, né? Porque aí, como a gente... Assim, eu falo que não é só a parte física, né? O emocional estava muito abalado, então a gente esperou um pouco mais. Tá. E esses embriões que são gerados in vitro, eles são guardados? São congelados. Então, eles ficam congelados. Entendi. E aí, quando vai fazer a transferência, eles determinam de acordo com a idade da paciente o número de embriões que pode ser transferidos. Entendi. Não só a idade, né? A idade da paciente e a qualidade dos embriões. Sim. Então, como eu ainda era uma paciente considerada jovem, não podia transferir 4 embriões. Porque o risco de nascer os 4. Nascer os 4 ou até de duplicar e ainda vir mais, né? Porque eles falam que quando ele coloca o embrião lá, um pode virar 2. Então, se eles transferem 4, eles falam, se todos eles se multiplicam, vão virar 8. Vira aquelas gestações absurdas que a gente vê por aí. Então, eles têm esse controle, né? Certo. E eu sei que nós fizemos a primeira transferência, deu isso. A segunda transferência, beta positivo. Poucos dias depois, beta negativo. Então, assim,
esse processo todo muito desgastante. Quando chegou ao final, nós já tínhamos transferido todos os embriões que nós tínhamos e não tinha uma gestação que funcionava, né? Não ia pra frente. Aí eu falei pro Paulo, eu não tenho coragem de encarar outra fertilização agora. Eu quero dar um tempo. E esse período foi um período, assim, muito complicado, muito, muito desgastante, porque eu não conseguia entender por que estava tudo bem comigo, com o Paulo, ninguém encontrava nenhum problema com a gente, né? E a gente não conseguia engravidar. Você se sentia culpada? Não sentia culpa, mas eu sentia era um sentimento assim de inconformação. Uhum. Eu não conseguia me conformar com aquilo. Eu falava, Deus, se eu tenho se não é para eu ser mãe, tira essa vontade de mim, porque se essa vontade tá aqui e eu tô vendo, ninguém vira pra mim e fala assim, olha, você tem esse problema e você não pode engravidar. Sim. Eu não recebia isso. Eram só interrogações. Eu assim, olha, ou o Paulo não tem, sei lá, não tem é infértil, ou você é infértil. Ninguém conseguia dar esse diagnóstico pra gente. E, ao mesmo tempo... Pelo contrário, né? Os diagnósticos eram todos de que estava tudo perfeito. Tudo né? bem, Sim. Tudo certo. Não tem nada de errado com vocês, nem com nenhum dos dois, né? E aí, eu lembro que, depois de um tempo, eu falei pro Paulo, eu quero tentar de novo. Aí eu procurei uma clínica aqui em Goiânia, que era referência na época, com um médico que era um dos pioneiros na fertilização in vitro em Goiânia. Marquei a consulta com ele. E eu ouvi um absurdo, assim, que eu falei pro Paulo, eu não vou mais fazer fertilização in vitro. Que eu cheguei no consultório, ele olhou os meus exames, tal, meu histórico, ele falou pra mim, você não pode mais engravidar natural. É fertilização in vitro, a gente consegue fazer dentro de 15 dias, a gente começa o tratamento, mas você vai precisar perder 8 quilos. E eu nunca fui uma pessoa, assim, muito acima do meu peso. Na minha média, na época, eu fazia acompanhamento com nutricionista, com personal. Eu queria perder, assim, uns 3 quilos. E aí eu falei, doutor, 8 quilos? Ele falou, 8 quilos, pra você conseguir engravidar. Aí eu falei, mas você tá me dizendo que quem tá acima do peso não consegue ser mãe? Aí ele falou, não, é sério. Aí ele me passou uma dieta, tirou uma dieta, assim, de dentro da gaveta, já pré-escrita, né, nada personalizado, e falou assim, você vai comer isso aqui nas refeições, café da manhã, almoço e janta. E o seu lanche entre essas refeições é um copo d'água. Você precisa perder esses 8 quilos em no máximo 30 dias pra gente iniciar seu ciclo. Aí eu fiquei esperando ele rir, né? Falei, 8 quilos em 30 dias? Aí eu perguntei, doutor, é isso mesmo? Aí ele virou pra mim e falou assim, se você não se acha capaz de perder 8 quilos em 30 dias, você não merece ser mãe. Ele falou isso pra mim dentro de um consultório. Meu Deus. Eu levantei e fui embora. A minha vontade agora é dê nomes, né? A gente não pode fazer isso. Mas foi... Sim. Eu saí de lá tão indignada com a falta de cuidado, de respeito. De ética, sabe? Empatia. De empatia, de entender Cuidado, quantos anos tem que essa mulher tá tentando, né? Engravidar. Como que tá o emocional? Porque meu emocional tava em frangalhos, né? Nessa época. E aí eu falei pro Paulo, descartado. E aí, conversando com uma amiga minha, ela me indicou uma outra médica. E o tempo foi passando, aí eu falava, será que eu quero encarar essa fertilização de novo? É um processo desgastante, tanto física quanto emocionalmente, né? E o Paulo, ele chegou pra mim e falou, amor, por mim, não precisa mais tentar. Encerramos por aqui. Vamos parar por aqui, e é eu e você, e é isso. Aí nós até ficamos acho que cerca de 1 ano, assim, né? Foi. Meio repensando se era isso que a gente queria. Eu comecei a cogitar a adoção. E aí comecei a ler algumas coisas, mas aquela vontade não passava, sabe? E esse período todo, uma coisa que aconteceu é que, assim, me aproximou muito de Deus. Me trouxe, assim... Eu não sei em que momento isso aconteceu, mas eu vejo que a minha fé, ela se fortaleceu de uma forma
que eu falava, amor, não vai dar pra desistir. Eu lembro que foi, acho que um dia dos namorados, nós saímos pra jantar, e aí eu falei pra ele, eu quero tentar de novo. Aí ele falou, você tem certeza? Vai começar de novo? Eu falei, eu já vejo as mãozinhas do neném. Nossa. Eu falava, eu já vejo, eu quero tentar de novo. E eu falava muito pra Deus, eu falava, Deus, se não é pra ser, tira essa vontade de mim. E nós fomos conversar com a doutora Milena, especialista em fertilização in vitro. Ela nos orientou, né, isso já em 2018. Aí eu falei pra ela, doutora, tem uma coisa dentro de mim, uma vontade, eu tenho vontade de tentar de novo natural. E ela, olha, Fernanda, as chances são praticamente nulas, né? Você já perdeu uma trompa, a outra a gente não pode contar com ela, porque depois que a gente faz uma intervenção na trompa, ela cicatriza. Então, assim, o mais indicado seria a fertilização, até porque você tem risco de ter nova gestação ectópica. Aí eu falei pra ela, mas eu tenho essa vontade, essa intuição de que eu preciso tentar mais uma vez. Ela falou, não, então vamos lá, eu vou monitorar seu ciclo, vamos ver como é que você vai ovular, e se você pegar um beta positivo, você vai vir aqui pra gente te examinar e ter certeza de que de onde está esse embrião, né? E assim a gente fez, né? No primeiro ciclo, monitorou, eu engravidei. Quando eu cheguei no consultório dela, que ela fez a ultrassom, tava lá bonitinho dentro do útero. E eu lembro que ela ficou assim, ela ficou tão maravilhada, ela falou, Fernanda, eu tô vendo um milagre aqui, eu tô presenciando um milagre. Posso fotografar? Posso postar, né? Falei, pode. E aí ela colocou no Instagram dela, né? Postou, tal, toda feliz. Mas aí, infelizmente, com 9 semanas, o coraçãozinho parou de bater. E aí eu tive um aborto espontâneo. Aquele momento, pra gente, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma esperança, né, amor? Sim. É que é possível, né? De que era possível, né? Que tinha mais alguma coisa. Se passou ali, né? Se passou um, meu Paulo falava muito isso pra mim, amor, passou um. Se agora passou vai passar a boiada. E aí, falei, vamos tentar de novo. Acho que menos de 3 meses depois, a hora que o médico falou assim, pode, a gente tentou e eu engravidei de novo. De novo a doutora Milena que fez a ultrassom. Aí era a médica que eu tinha contato, assim, né? Eu já ligava pra ela, não, pode vir. Fiz a ultrassom, tava lá, lindinho. 8 semanas, coração batendo, bem implantado. Aí ela falou, gente, não tem lógica. Ela falou, e eu querendo te colocar na fertilização in vitro, né? Ela ainda brincava. E aí deu certo. Aí a gestação foi evoluindo, né? Bem. Esperamos até 12 semanas para contar para todo mundo. Aí a gente já tava mais receoso, né? O Paulo falou, não, amor, vamos esperar, vamos com calma. Aí... Foi legal esse combinado entre a gente, porque já eram muitas frustrações, né? E a gente causa expectativa na família, nas outras pessoas, né? Seria o primeiro neto, né? Nossa. Então, cria essa expectativa, né? E a gente, não, vamos esperar. 12 semanas. 12 semanas, vamos no médico? Vamos. Tá tudo certo? Tá tudo... Aí, beleza, a gente... Aí passou pra frente. Aí frente. a gente vai passar pra frente. E assim a gente fizemos, né? E assim a gente fez. E aí, eu lembro que é muito engraçado, porque eu até falo assim, gente, será que é emocional, né? Mas eu me lembro que com 12 semanas, estava tudo certo, aí contamos pros pais, né, pros nossos irmãos, contamos pra geral, né, esparramamos a notícia. Na semana seguinte, eu comecei a perder sangue. Falei, gente, não é possível. Aí fui no médico, não, é que você tá com a placenta baixa. É uma condição que atinge algumas gestações, né? Tem que fazer repouso. E aí eu passei os 4 primeiros meses de gestação praticamente em repouso. Levantava, sangrava. Pensa num momento difícil. Eu chorava quase todo dia. Falava pro Paulo, eu não aguento levantar pra ir no banheiro sem saber se meu filho tá descendo. Quietinho, tá. Sabe? Gente,
eu vejo assim, ó, eu vejo gente reclamando de gravidez, que eu tô passando mal, que eu tô vomitando, eu falo, cara, não reclama. Reclama, não. Não reclama. Seu filho tá aí, tá bem, tá aí dentro, tá seguro. Não reclama, sabe? Encara que é uma fase que vai passar e tá tudo bem. Você não sabe o que é você ter que levantar. Cada vez que eu precisava ir ao banheiro, era assim um desespero, porque se eu levantasse, sangrava. E aí eu falava, gente, vai passar, tem que passar. E aí foram os primeiros 4 meses assim. Você ficou deitada, praticamente. Eu ficava praticamente deitada. Eu levantava pra ir ao banheiro, pra tomar banho, comia no sofá, tipo assim, não levantava praticamente pra nada. E aí, com o passar do tempo, começou a diminuir os escapes, né? Uhum. Eu comecei a ficar mais tranquila. Aí, eu lembro até que o Paulo precisou viajar uma vez. Teve um episódio de que ele não estava em Goiânia. E já estava, assim, com mais de 4 meses de gestação. Tava tendo pouquíssimos escapes, né? Aí o Paulo falou, amor, preciso ir. Falei, então vai, né? Se precisar de alguma coisa, eu tenho suporte, minha mãe e tal. Gente, eu acordei de madrugada, ensopada. Eu olhava cena de filme, sangue. Na roupa, na cama, na coberta. Tava deitada. Deitada. Aí era umas 3 da manhã. Eu falei, o que eu faço? Falei, se eu ligar pra minha mãe, ela vai surtar, né? Ligar pro médico agora? Ele, o que eu faço? Aí eu peguei e mandei uma mensagem no WhatsApp do médico. Eu pensei comigo, pelo meu histórico de pronto-socorro, eu falei, eu vou chegar no pronto-socorro, eles vão me pôr deitada e vão mandar eu esperar até de manhã quando o médico chegar. Eu falei, melhor ficar aqui. Mandei a mensagem pro meu médico. 5 horas da manhã ele me respondeu, falando que tava indo pra maternidade, se eu podia ir. Aí liguei pra minha mãe. Mãe, sim, assim, você pode me levar? Posso. E eu já cheguei lá assim, falei, gente, agora perdi. Não tem jeito, né? Chegou lá, não tinha ultrassom na emergência. Tinha só aquele monitor cardíaco. E aí ele conseguiu escutar, o coraçãozinho tava batendo ainda. Eu falei, não tem condição. Como que esse coração tá batendo aqui ainda? Com tanto sangue que eu perdi. Aí ele falou, realmente você teve um descolamento grande de placenta e você tem que recuperar. Aí voltei pra casa, fiquei acho que quase 1 mês em repouso. E aí com 5 meses, zerou. Era vida normal. De repente, tava tudo certo na minha gestação, não tinha nenhum problema, não tinha placenta prévia mais, não tinha... Tudo perfeito. E aí, por conta de todo o histórico, a gente fazia acompanhamento a cada 15 dias. De 15 em 15 dias eu tava no médico, fazia ultrassom, fiz vários e vários exames, né, ao longo da gestação, ultrassom do coraçãozinho do neném, fizemos tudo. E era o Vicente, né? Essa era a gravidez do Vicente. Aí foi até o final, tudo certo. Com 37 semanas, eu levantei pra trabalhar, fui trabalhar. Cheguei na hora do almoço, falei pro Paulo, não senti o Vicente mexer hoje. Aí almocei, deitei, que aí os médicos falam, deita de um lado, se não der, você espera, come chocolate. E eu fiz tudo isso. E o Vicente não mexia. Liguei pro meu médico, ele não estava em Goiânia. Ele falou, vai pro pronto-socorro, fala com a doutora tal. E nós fomos. Isso era umas 2 da tarde. Nós passamos a tarde no pronto-socorro. Aí ela escutava o coraçãozinho dele batendo. Ela falou, preciso de um ultrassom. Aí fez o ultrassom. Olha, o coração tá batendo normal, mas ele não mexe. Não importa o que fizessem, ele não mexia. Tem até um equipamento que eles colocam que dispara uma buzina para quando eles estão com dúvida, coloca uma buzina perto da barriga que pro neném mexer, ele não mexia. Não mexia. Aí eu sei que eu peguei o resultado do exame 6 horas da tarde, mandei pra médica. Aí ela falou, vai em casa, toma um banho e volta pra você fazer um outro exame. Aí eu até comi, né, pra ver se ele mexia. Eu lembro que o Paulo falou assim, vamos passar ali, toma um milkshake, come não sei o quê, tipo assim, umas coisas bem calóricas pra ver se ele mexia. Tipo isso, né? E ele não mexia. Aí tomamos um banho, a médica falou, 8 horas lá na maternidade. Voltamos. Aí ela queria fazer um exame, que eu não vou lembrar o nome, mas que mede os batimentos cardíacos do bebê. E aí você fica um período ali monitorando isso. Aí coloca umas placas assim?
Acho que é CTG, uma coisa assim. Não lembro o nome, é um nome bem, bem diferente. Eu me lembro até ajudei que... na contagem. Porque chegou na maternidade, o equipamento que ela queria que eu fizesse, o exame, estava pifado. Gente, é maternidade particular, tá? Não é maternidade pública, por incrível que pareça. Se fosse pública, tava funcionando. Se fosse pública, tava funcionando. Aí ela achou um equipamento, assim, acho que da década de 80, super antigo, pré-histórico o equipamento. Ela ainda falou, ó, vai ter que ser esse aqui. Aí ela ainda falou pra ele, falou, paizinho, vai contando, me ajuda a contar os batimentos. Você contou os batimentos? Junto com a médica. Ia contando. E aí começou. Primeira contagem, 120 batimentos. Passava um pouquinho, ela vinha de novo. 110. Caindo. Mais um pouquinho, 100. Quando chegou em 95, ela ligou pra obstetra. Falou, ó, tá caindo muito rápido. Aí ela falou, não, tô indo pra aí. Passou um pouquinho, ela fez outro exame, 84. Aí ela falou, centro cirúrgico. Falou pro Paulo, ela vai direto. Aí ele falou, não, a gente não trouxe mala, a gente não trouxe nada. Ela falou, não dá tempo, é agora. Aí correram comigo pro centro cirúrgico e ele falou, não, eu vou em casa buscar uma mala, né, de qualquer coisa e volto. E aí eu sei que nisso me colocaram a caminho do centro cirúrgico e aí ele voltou no meio do caminho, não buscou mala, ligou pra minha irmã, falou, vai lá em casa, busca assim, assim. O que aconteceu? Antes dele voltar, o Vicente já estava nascendo. Só que o Vicente nasceu parado. O coraçãozinho dele não batia. Com 37 semanas de gestação, ele tinha aspirado mecônio, que os médicos não sabiam dizer o porquê, porque não era comum para a idade gestacional dele. E na hora do parto, perceberam que ele era Down. Nós tínhamos feito todo o pré-natal e isso não conseguiu ser diagnosticado antes. Então, assim, o Paulo não conseguiu participar do parto dele, porque quando o Paulo voltou, ele chegou a se paramentar para entrar no centro cirúrgico, mas aí o Vicente já estava parado, a equipe já estava em reanimação, né? E não deixaram o Paulo entrar. E eu lembro que eu ficava olhando e eu só pensava assim, Deus, ilumina a mão da equipe, ilumina a mão desses médicos, né? Dá a sabedoria que eles precisam para cuidar do meu filho, mas não deixa meu filho sofrer. Eu só conseguia pensar nisso, só pedia para Deus, não deixa meu filho sofrer. Aí eles ficaram 10 minutos massageando o Vicente, até conseguir fazer o coração dele voltar a bater. E ele foi direto para a UTI. Eu não consegui ver, não consegui pegar, o Vicente não chorou, né? O coração dele bateu, mas ele não conseguiu chorar. Bem roxinho. Bem roxinho, eu até brinco que, assim, depois de um tempo, eu assisti um filme onde o neném nascia morto. E eu vi aquilo, parecia um neném de borracha, né? Eu falo, o Vicente nasceu daquele jeito. Eu falo, quando eu vi, se eu tivesse visto isso na televisão, eu ia achar que era fake, tipo assim, que era um boneco. Mas, gente, é igual. Assim, parece um bonequinho mesmo, assim, molinho, né? Roxinho, sem vida. Mas ele voltou. E eu vi, assim, quando ele se movimentou, apesar de não chorar, e a equipe correu com ele para UTI. Ali eu voltei pro quarto, né? Aí já estavam meus pais, meus irmãos, né? E todo mundo super animado, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E de repente chegou eu, e eles, o que está acontecendo? Aí que foi explicar, não, o Vicente tá na UTI, assim, e tal. E aí eu me lembro que ele passou a noite na UTI, o pediatra que recebeu ele na sala de parto, né? Ele veio me pedir os exames dele de pré-natal, o Paulo voltou em casa, buscou todos. E aí no dia seguinte, cedinho, ele chegou na minha... Acho inclusive que ele estava saindo da UTI de madrugadinha, ele passou no quarto e falou, Fernanda, esses exames que vocês me trouxeram não parece condizer com esse bebê que nasceu. Você tem certeza que você fez pré-natal? Falei, claro que eu tenho certeza, tá tudo aí. Ele falava, gente, é inexplicável, como que um bebê com esse pré-natal nasce desse jeito? Assim, e eu falo, gente, ele falou pra mim, se o Vicente sobreviver, ele vai ter sequelas gravíssimas, porque ele ficou com mais de 10 minutos sem oxigenação no cérebro.
Então, assim, ele falou, é um bebê muito debilitado, né? Não tem muito que a gente possa fazer por ele. Agora é lutar para que, assim, é ele lutando para sobreviver. E aí, eu falei, doutor, vamos, Deus é que sabe, assim, né? Eu só conseguia pedir isso. Falava, Deus, não deixa meu filho sofrer. E ele ficou cerca de 24 horas na UTI, quando o pessoal me chamou falando que ele tinha partido. Uma das coisas que, assim, gente, é desesperador na hora, né? Não tem nada que possa confortar a gente naquele momento, na verdade. Mas uma das coisas que eu tenho uma gratidão imensa, assim, foi pela equipe de psicóloga que estavam lá no momento. Quem me atendeu lá foi a Mariana, o nome dela, não me esqueço. E ela foi de uma sensibilidade tremenda. Porque, na minha cabeça, se ele morreu, assim, na verdade, assim, antes dele morrer, o maior medo que eu tinha era de manterem ele preso aos aparelhos. Sabe? De não ter vida ali mais e de deixar ele ali nos aparelhos. Isso eu morria de medo. E aí eu lembro dela vir conversar comigo e eu falava, não, meu maior medo é esse. Se ele não estiver mais lá, eu quero que ele desligue os aparelhos. E ela falava, não, isso vai ser feito. E dentro de umas 2 horas depois, ela me chamou e falou, olha, o Vicente partiu, assim, assim. E ela... Eu lembro que isso foi umas 6 horas da manhã, né? Que ela veio conversar comigo, foi, mas ele foi um pouquinho mais tarde. Eu lembro que ela tava dormindo e eles foram entrar no quarto caladinho, me chamaram pra mim ver ele ainda com vida. Aí eu saí caladinho, ela tava deitada, ela só perguntou o que foi. Eu falei, não, só tô indo ali. Aí fui lá, entrei lá dentro, vi ele todo com a ajuda dos aparelhos, né, tudo. E voltei. E ela não tinha me contado isso, que ela pedia pra Deus pra não deixar ele sofrer, né? Uhum. E eu ali com ele, eu pedi isso, né? Sem conversar, sem combinar nada com a Fernanda, eu pedi. Falei, não, Deus, não deixa ele sofrer, não. Tá ruim, né? Do jeito que tá muito judiado, todo cheio de furinho, cheio de cano, tudo. Não deixa ele sofrer, não. Aí voltei pro quarto, ela perguntou, onde você foi, né? Eu falei, não, fui ali ver o Vicente. Aí ela fala, por que você pode e eu não? Né? Eu ainda tava anestesiada, tava né? Anestesiada do ainda e tal. E eu fui, dei um abraço nela. Falei, não tá legal, mas vai dar tudo certo. Aí eu deitei na cama, 1h30, 2 horas depois ela entrou e falou, não, ele partiu, descansou. E eu lembro que quando falaram isso, eu falei, bom, não ouvi ele chorar, não vou conseguir pegar ele, né? Porque eu acho que o braço vazio, o colo vazio é o que mais dói, né? E aí a psicóloga falou, não, mas você pode pegar ele. Eu falei, ela falou, você quer? E aquilo pra mim foi tão estranho, na hora me soou mórbido. Sim. Eu falei, como? Eu vou pegar um bebê morto? Mas ao mesmo tempo eu falei, quero. Eu fiquei naquela luta assim, mas eu posso? Ela pode, é seu filho. E aí eu falei, eu quero. Aí ela me levou até a UTI. Aí eles já tinham tirado os aparelhos, porque ele estava entubado, né? Então já tinham tirado. Elas já tinham limpado ele. Ele estava de touquinha, ele estava todo enroladinho no cueiro, estava de fraldinha ainda, né? Então, assim, ver ele daquele jeito foi maravilhoso, porque eu vi que ele foi cuidado, sabe? Eu não pude estar lá naquela hora, mas ele foi cuidado. Que eu tinha conseguido ver ele um pouquinho antes de desligar os aparelhos, né? E aí é muito triste para uma mãe ver o filho daquele jeito, que é o que o Paulo falou, né? Assim, ele teve, pelo tempo que ele ficou sem oxigenação, ele desenvolveu acho que é uma síndrome que eles falam, onde o sangue não coagula. Então, onde eles tentavam pegar uma veinha dele, sangrava e não parava de sangrar. Então, assim, foi muito triste ver aquilo. Por isso que eu falava, Deus, sabe assim, eu olhava e eu não conseguia achar que existia a possibilidade dele sair com vida dali. Mas eu não queria que ele ficasse sofrendo 1 dia, 2, 1 mês ali dentro.
Então, quando eu peguei ele depois já limpo, embalado, né? Pude pegar no colo, pude acariciar, falar o que eu queria, o que eu sentia. Minha mãe estava comigo, minha cunhada entrou também. Eu falo, gente, se você um dia passar por essa situação, que eu não desejo a ninguém, mas se passar, pensa nisso. Pega seu filho no colo. Evite, né? Não evita. É difícil, é dolorido, mas não evita. Porque é a lembrança que eu tenho dele hoje. Entende? É uma coisa, assim, inexplicável o depois. A diferença que isso faz. Eu não consigo me imaginar hoje se eu não tivesse pegado ele no colo, por exemplo. Acho que eu não sei o que seria de mim sem isso. E eu lembro até que a Mariana, né, a psicóloga, ela falou pra mim, você quer uma foto dele? Aí eu falei, putz, mais mórbido ainda, né? Uma foto de um bebê morto? Falei pra ela, não quero. Aí ela falou, eu já fotografei ele, essa foto vai ficar no meu celular, eu não vou deletar ela. Se daqui 1 ano você quiser, essa foto vai estar no meu celular. Então, o dia que você quiser, você pode me ligar e essa foto vai estar te esperando. Eu falei, pensei comigo, né? Doida, né? Foto de bebê morto. Mas foi dito e feito. 1 semana depois, parecia que eu não conseguia mais lembrar dele, do rosto dele, dos detalhes. Eu falava, eu vou esquecer o Vicente. E aí era o que me dava desespero, assim, de pensar que daqui um tempo, daqui 1 ano, eu não ia mais lembrar do rostinho dele. E aí eu liguei pra ela, falei, Mariana, você ainda tem a foto? Você tem ela aí? Ela tem, claro que eu tenho. E ela me mandou essa foto. E aí eu lembro que foram dias, assim, difíceis demais. Eu me lembro que eu já saí da maternidade medicada com um antidepressivo. E aí, aqueles primeiros dias, eu sentia como se eu estivesse flutuando. Como se eu estivesse num sonho. Todo dia, quando eu acordava, eu achava que eu tinha sonhado. E aí, eu olhava e ele não estava mais na minha barriga. E você pegou ele no colo, Paulo? Não. Não. Eles me chamaram para parte do documento de liberação do corpinho para a gente resolver fazer o sepultamento. E eu tava pegando essas guias lá no hospital para levar, né? Para cuidar da parte burocrática. Quando eu voltei, ela já tava saindo lá de dentro. Aí ela me contou que pegou e tal, né? E eu lembro que na época o Paulo falou para mim, ele falou assim, eu não quero lembrar dele desse jeito. Né? Ele ainda teve um pouco mais de resistência, porque eu, no primeiro momento, eu tive resistência, mas a minha vontade de ter ele no colo era maior do que o medo, vamos dizer assim, né? Do que essa resistência de achar estranho. Porque no primeiro momento me soou muito estranho. Sim. Como que eu vou, né, pegar, acariciar? Mas, gente, é um momento que é de extrema importância, sabe? Acho que ajuda a gente a quebrar o vínculo e entender que ele nasceu, que ele não estava mais ali, né, dentro de mim. Na hora a gente não tem esse discernimento, né? É muita emoção e acontece isso que o Paulo falou. Eu estava ali sem ele sem mim, porque ele estava, o homem forte, estava resolvendo a papelada, a burocracia e certidão de nascimento e certidão de óbito e leva não sei aonde para conseguir regularizar essa parte burocrática e eu estava ali, como é que fala, sendo amparada pela minha mãe, né, pelas mulheres da família, né, minha irmã, minhas cunhadas. Mas, na verdade, assim, a gente não consegue viver isso junto. E eu acho que isso é uma realidade que acontece na prática. Sim. O pai sai para resolver a parte burocrática e a mãe fica ali, né? Desamparada, na verdade. Porque quem passa por isso sabe que a gente precisa um do outro. Ninguém, por mais que tente entender e compartilha a dor do mesmo jeito que a gente. Os pais, né? Então, acho que é muito importante estar junto nesse momento. Sim. A gente não teve essa possibilidade e eu acho que fez falta por um bom tempo, né? O que me conforta, sim, porque eu tive com ele em vida.
Sim. Você Pude teve colocar aquele a mão momento nele, ali. né? Pude sentir ele, né? Conversar com ele ali naquele momento. Sim. Então, me acalenta um pouco, porque eu tive essa oportunidade, né? De ter essa intimidade com ele ali, só eu e ele, né? Mas eu não sei, de verdade, até hoje, encontrar uma resposta se eu teria forças Pra para passar pelo momento que ela passou. E eu me lembro que eu não quis a ajuda de ninguém. Tava a família toda lá fora. Eu saí calado, com os documentos embaixo do braço e resolvi tudo sozinho. O pai dela falava, onde você vai? Calma, eu vou com você. Eu falei, não, sabe? É que eu precisava... Fugir um pouco. Isso, sabe? Eu precisava ficar só. Ali um pouquinho, com serenidade, claro, para resolver essa parte burocrática, né? E a gente resolveu muito de supetão. No início a gente não ia fazer um sepultamento. O Paulo não queria fazer o velório. Não queria fazer o velório, E aí eu falei pra ele, eu quero o velório. Ele foi de madrugada, né? Foi. Ficou só nós dois, assim. E aí eu falei, eu quero. Falei, nem que seja um velório curto. Eu quero me despedir do meu filho, né? Aí ele, a princípio ele foi meio a contragosto, depois ele cedeu, né? Porque eu não abriria mão. Hoje eu acho que foi assim, fantástico a gente ter feito, Foi. né? Porque... As pessoas ainda desconfiam, né? Falam até hoje, né? Porque a gente não chorou no velório. A gente, com ele ali, nós dois estávamos um do lado do outro, admirando a beleza. Olha o narizinho, olha o queixo, esse nariz é seu, nossa, essa bochecha é sua, tal, esse queixo, assim, a gente ficava admirando, assim. Então, a gente não deixou a tristeza tomar conta. Eu disse isso pro pessoal na hora que eu fui fazer um agradecimento, que a gente foi fechar o caixãozinho dele. Eu falava, gente, apesar de todas as intercorrências, foi uma gravidez muito linda, foi muito desejada, foi muito bonita. Então a gente não tem o direito, ele não merece menos que isso. Nosso respeito, a nossa gratidão e a nossa alegria. Porque foram momentos felizes enquanto ele estava na barriga da mãe dele. Então, eu me firmei com isso e assim a gente fez, né? Até na hora de fechar. Eu não levei ele naquele carrinho, eu levei ele no braço. Até lá, o caixãozinho aqui, né? Então... eu levei ele firme, né? Até lá, a gente se despediu. E foi muito massa, assim, foi muito bacana esse momento, né? A gente precisava desse contato e tudo. E eu me lembro que eu tava assim, eu tinha feito a cesariana há menos de 2 dias, né? Menos de 2 dias, tava operada. As pessoas, não, você não vai quieta, até lá, senta aí, pega fica uma aí. Eu cadeira falei, de roda. claro que eu vou lá. Não, fica aí na sala de velório. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, é meu filho. Eu quero ver, eu quero ir lá até o fim, eu vou estar com ele até o fim. E minha mãe mesmo, ela, mas você tá operada, como é que você vai sair andando aí? Eu falava, não tem problema, eu vou devagarzinho, me ampara aqui que eu vou. E assim, eu falo, gente, eu fico, às vezes eu escuto relatos de mães que perdem os bebês, né, os filhos nessa mesma situação e se negam a passar por esse momento, e eu tenho uma sensação assim, eu falo, gente, nada substitui, vai cobrir esse nada buraco. vai cobrir esse buraco. O luto, a gente precisa passar por isso, para entender e processar o que está acontecendo. E assim, naquela época, instintivamente, eu sabia disso. Eu falo pro Paulo, eu quero velório, eu quero me despedir, eu quero. E depois, que aí, cerca de uns 10 dias depois que o Vicente partiu, eu falei pro Paulo, eu preciso de ajuda. E ele falou pra mim, será que você precisa? Você é forte, você, né, a gente já passou por tanta coisa junto, você é uma mulher forte, você consegue. Eu falei pra ele, eu não quero mais ser forte. Eu não quero ser forte, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais ser essa mulher que consegue tudo sozinha, que vai tudo sozinha. Agora eu quero ajuda. E acho que eu não tinha nem 15 dias depois do parto, quando eu fui pra terapia, né?
eu tinha saído do hospital tomando antidepressivo. Eu me lembro que com uma semana, mais ou menos, eu falei pro Paulo, eu vou parar esse remédio. Porque Isso foi a melhor coisa. eu esqueci de tomar um dia e eu me senti muito melhor. Eu falei pra ele, quando eu tô tomando remédio, eu sinto como se eu fosse uma observadora da minha vida. Só olha de Parece cima. que eu tô de fora, flutuando, e as coisas acontecendo aqui embaixo. E eu não tenho reação. E eu não pra sou nada. assim. Eu não sou assim. Eu falei, eu sinto que a qualquer momento é como se eu tivesse prestes a cair de um despenhadeiro. Eu falava pra ele, eu tô sentindo que eu vou cair a qualquer momento. E eu acho que é esse remédio, porque teve um dia que eu esqueci de tomar uma dose e eu me senti muito melhor. Uhum. Aí eu lembro que eu fui no meu médico naquela primeira Semana. consulta, acho que tinha com 10 dias, e já tava sem tomar o remédio há uns 3 ou 4 dias. Aí ele falou assim, e o antidepressivo? Eu falei, eu preciso tomar? Aí ele falou, não, você não precisa, mas se você for parar, você tem que desmamar. Eu falei, tá, eu vou Pode fazer o deixar que desmame. Eu vou fazer desse jeito. Eu já tava sem tomar há uns 3 dias. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu sei que tem gente que precisa e que a medicação ajuda, né? Sim. Em muitas situações. Mas não foi o meu caso. Cada um tem um processo. Né? Cada um tem um importante processo. entender o seu... O que eu acho é que esse tipo de conduta, de medicação, não precisa ser feita de maneira generalizada, Sim. sabe? Eu acho que isso pode ser um depois, né? Porque é normal que nos primeiros dias você só queira dormir, ou só queira ficar na cama, ou chore o tempo todo. Faz parte, mas passa, né? Eu acho que isso não tem que ser medicado. Então, assim, eu lembro quando eu cheguei pra terapia, eu já não estava mais tomando remédio, mas eu falava, cara, eu preciso de ajuda. Até porque, assim, eu ainda sentia ele mexer em mim. Nossa. Eu sentia como se eu ainda estivesse grávida. E eu me lembro que uma das coisas que ela me explicou foi isso. Ela falava assim, o seu corpo, você estava preparado para ter mais 1 mês de gestação. Sim. Então, você não está grávida mais, mas não tem o bebê no seu colo. Então, o seu corpo está entendendo que você ainda está grávida. É normal. Esse período vai demorar até seu cérebro assimilar que não tem mais o bebê ali. Apesar dele não estar no seu colo. Então, assim, é muito difícil esse começo, né, do colo vazio e as mães passarem por isso sem ajuda, sem preparo. Porque de todo mundo eu ouvia, calma, você é nova, você vai ter outros filhos. Eu não quero outro filho, eu quero o Vicente. É ele que tá me fazendo falta. Sim. Naquele momento, não me interessava as possibilidades futuras, né? Sim. O que me interessava era aquele filho que eu perdi. E assim, uma das coisas que eu acho que a terapia foi surreal na nossa vida, no nosso relacionamento, foi da gente poder entender que, apesar do Vicente não estar ali, eu ainda era mãe dele. Ele não deixou de existir, né? Que isso era um sentimento que eu tinha, mas que eu não conseguia externalizar. Até porque ninguém estava preparado para ouvir. Sim. Ninguém tá preparado nem pra conversar. Nem para conversar. E foi a outra coisa que eu aprendi com a terapia. O Vicente é meu filho, nunca vai deixar de ser, e eu vou falar dele toda vez que eu quiser. Quem não quiser ouvir, dá licença da sala. Não tá preparado para ouvir, não tem problema. Mas eu vou falar dele toda vez. Eu te entendo, mas ele é meu filho, assim como as outras que vieram depois dele, né? E como foi ter forças pra falar, vamos tentar mais um? Pois eu vou te dizer que depois do Vicente, a gente ficou muito mais fortalecido, né? Vixe. Tanto o nosso relacionamento, acho que como casal, né? A gente se aproximou muito. E eu me lembro que, assim, logo depois, os primeiros dias, ali, acho que tinha uns 3, 4 dias, né? Que o Vicente tinha partido, o Paulo virou pra mim e falou assim, amor, a gente já sabe que eles vêm, pode vir. Então a gente vai receber todos os filhos que Deus mandar, seja como ele mandar. E assim, aquilo foi tão tranquilo, foi só mesmo assim, a questão de esperar o tempo do corpo. E aí a gente já começou a tentar de novo. E veio rapidinho de novo.
Nós perdemos o Vicente em março de 2019. A Aurora nasceu em junho de 2020. Dia 30 de junho. 30 de junho. E foi, assim, uma gestação muito tranquila. Um coco. Muito gostosa. Que coisa louca, né? Foi. E vocês seguraram mais, assim, o contar para as pessoas da gestação? Não. Já da Aurora, é tão engraçado, eu falo que da Aurora, quando eu engravidei, eu tinha tanta certeza que ia dar certo. Já não existia medo. Não tinha medo mais. Não tinha medo. Receio de dar errado. Não existia na gente. A gestação do Vicente foi uma gestação muito, muito cheia de altos e baixos. Temida, né? É muito temida por todo o histórico. Sim. E depois dele, a sensação que eu tinha, porque depois que eu perdi o Vicente, eu falava assim, filho, a mamãe quer muito ter um filho pra eu cuidar. Escolhe um neném bem lindo e me manda, que eu vou cuidar dele. E assim, eu pensava desse jeito, eu conversava com ele, né, fazia as minhas orações e conversava com ele, falava, escolhe uma irmãzinha, um irmãozinho e me manda, que eu vou cuidar dele como eu queria cuidar de você. Então, quando eu engravidei da Aurora, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não sei te explicar, assim, o porquê, o como, mas eu não tive medo na gestação da Aurora, desde o primeiro momento. Então, assim, quando a gente engravidou, a gente já contou pra todo mundo. E é isso mesmo. E aí eu via... O medo existia nas pessoas. Exatamente, eu via no olhar das pessoas, a gente via o medo deles, a insegurança. As pessoas tinham medo, a gente não. Mas eu... Sinceramente, assim, se não fosse que daí a Aurora pegou o início da pandemia. Nossa, ainda teve isso, né? Eu tava grávida de 5 meses dela quando veio o primeiro lockdown. Uhum. Aí eu dei uma balançada. Minha médica falou, não, você não vai arriscar. A gente não sabe como que essa doença se comporta nas gestantes e sua gestação tá indo super bem, eu vou te pôr em casa. Na época ainda não tinha... assim, atestado, como é que era isso, pra gestante fica em casa, não fica, tem que trabalhar, não tem. Eu sei que ela falou, não quero nem saber, é atestado, e você vai ficar em casa, você não vai sair, e assim, essa parte que foi meio louca, eu fiquei meio pirada no começo, porque pra mim tudo era risco, né? Sim. Mas não em relação, assim, a ela, a gravidez e tal, só que eu não queria me expor. Uhum. Falava, caramba, não é possível. Falava, não é possível. Depois de tudo isso, agora minha gravidez indo aqui bonitinha, tudo perfeito, saudável, vem uma pandemia que não vai me derrubar. Uhum. Então, mas assim, deu tudo certo. A Aurora nasceu um coco também, como diz o Paulo, né? Super saudável. Teve que ser uma cesariana, porque por conta do intervalo de cesariana do Vicente, não podia tentar um parto normal, estava muito próximo, né, a cirurgia, mas a gente fez, assim, esperou, né, ela veio quando a bolsa rompeu, fizemos uma cesariana e deu tudo certo. Depois de 2 anos, mais ou menos, da Aurora, eu comecei, amor, quero mais um. E a gente já tem uma, você tem certeza? Você quer passar por todo esse risco de novo? Eu falei, quero mais um. E comecei a barulhar a cabeça dele. Aí veio a Clarice, né? Clarice nasceu em janeiro de 2023, tá com 6 meses. A gestação também foi muito tranquila. Não tanto quanto a da Aurora, confesso que a da Aurora eu me sentia assim, que eu podia correr uma maratona, sabe? Sei. Super disposta, super bem. Eu nunca passei mal em gestação, assim, não tinha esse negócio de ficar enjoando, de ficar vomitando, indisposta ou com sono, não tinha isso. Da Clarice, eu não sei se é a idade que chega também, né? O corpinho já deu uma balada. Falou, opa, vai mais devagar e tal, mas ela nasceu bem, passou um sustinho na gente, ela precisou ficar 1 dia na UTI. Eu lembro até que, assim, eu lembro no olhar da minha médica, assim, quando a pediatra falou assim, olha, ela tá com uma dificuldade respiratória e tal, mas... Que é normal. Que é normal, é comum acontecer, mas a gente, só pra garantir, vamos colocar ela na UTI, porque ela ficou algumas horas com a gente ali, e aí ela respirava com muita dificuldade, a oxigenação caía, né? A saturação caía, aí... Deve ter passado um filme na cabeça de vocês. Não, quando a minha médica veio me falar assim, eu falava, gente,
Acho que ela ficou tão preocupada com a gente, assim, com o que a gente ia pensar. E eu lembro que ela falava, não é a mesma situação do Vicente. Calma, a Clarice tá bem. É só para estabilizar, né? Então, assim, a equipe toda tentando... sabia do nosso histórico. Sabia do trazer histórico. uma paz, né? Tipo todo assim, mundo sabia do histórico. Falou, calma que nós vamos dar tranquilidade aqui. Aí a gente até demorou um pouquinho para contar pro pessoal, assim... Muita gente acho que nem sabe que a Clarice foi pra UTI, né? A gente não falou justamente para não preocupar as pessoas, né? Os mais próximos da minha mãe, a hora que eu falei assim, não, porque a Clarice precisou ir pra UTI, mas tá tudo bem. Aí o povo já começou, minha cunhada, mas... Tá bem como? Tá bem como? Você tá na UTI? Vocês estão escondendo alguma coisa? Vocês estão escondendo alguma coisa? A gente, não, calma, tá tudo bem, de verdade, né? E assim, na verdade, sinceramente, apesar de ter ido pra UTI, tanto eu quanto o Paulo, a gente tava muito tranquilo. Porque a gente sabia que a Clarice era nossa também. Não saímos de perto nem um minuto. Assim. Ia pra UTI, apesar das restrições, eu ia lá de hora em hora. E aí, como é que tá? Tá melhorando a saturação? Não, tá melhorando. Amanhã ela sai. E assim, bem tranquilo. Olha, vocês são muito guerreiros. Vocês passaram por vivências, assim, que... E falando agora e que na hora que a criança foi pra UTI, vocês estavam mais firmes e mais confiantes até do que as pessoas de fora. É algo pra mim, assim, muito inimaginável, eu acho, na minha vivência, né? Pensar. Acho que se falasse pra mim que o meu filho ia pra UTI, podia ser pelo que fosse, eu já ia surtar, certeza, assim, né? Então, vocês com todo esse histórico, ainda tiveram uma fé tamanha de certeza de que tava tudo bem. Deus realmente faz as coisas de forma que a gente não consegue explicar, né? É isso. É inexplicável. A gente fala que o Vicente, ele foi um marco, assim, na nossa vida. Mudou muita coisa, mudou a forma da gente ver as coisas, da gente enxergar e de confiar. Apesar de, assim, eu tenho uma amiga, uma prima, que na época que eu estava grávida do Vicente, ela me deu um quadro da Nossa Senhora do Bom Parto. E aí ela falou, quando você for pro hospital, leva, porque ela ajuda, ela auxilia, você faz a oração, não sei o quê. E ela me entregou esse quadro, né? E tava lá em casa. Eu realmente ia levar pra maternidade. E aí, quando foi essa loucura do parto do Vicente, o quadro não tava lá na sala de parto. Mas eu fazia minha oração e falava, minha Nossa Senhora, olha, protege, né? E aí eu lembro que quando ela foi me visitar, depois que tudo tinha acontecido, aí ela falou pra mim, Nanda, eu não consigo entender. Sempre deu certo. Por que com você não deu? Eu falei, mas quem disse que não deu? Deu tudo certo. Deu do jeito que tinha que ser. O Vicente veio e eu fui mãe dele pelo tempo que ele precisou de mim. A gente não é dono dos filhos, né? É uma expectativa que é a ordem natural das coisas, que é que os pais morram antes dos filhos, né? Mas eu penso que, na verdade, nós somos mãe dos nossos filhos pelo tempo que eles precisam de nós, né? E a gente não sabe qual tempo é esse. O do Vicente foi durante a gestação. Das meninas, eu não sei, né? A gente não sabe até quando nós vamos ter nossos filhos. Pode ser que a gente tenha eles pela vida toda e que a gente realmente vá antes deles, mas pode ser que não. Então, eu acho que talvez por isso, que eu só consegui entender isso depois do Vicente, eu acho que talvez por isso que a gente não tenha tido tanto medo, tanto, sabe? Porque a gente estava ali... Vocês tiveram uma maturidade muito precoce, eu diria assim, né? Meio na marra, né? Foi meio que impostas. Meio na marra. Mas ela veio. E assim, eu acho que depois que a gente entende isso, de que eu falo, os filhos não são nossos. Eu entendo assim, eu falo que, pra mim, que Deus empresta os filhos pra gente, cuidar deles enquanto eles precisam da gente. Uhum. E a gente faz o que a gente pode, né? Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, é muito mais fácil, né, de encarar
essas dificuldades que vêm, que a gente, na verdade, não sabe. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter com nenhuma das pessoas com quem a gente convive, das pessoas que a gente ama, né? Com os filhos são assim, exatamente a mesma coisa. E eu penso que eu vejo assim, que na nossa história, cada passo, cada coisa que aconteceu, apesar de todas as perdas que nós tivemos, todos os anjinhos que nós deixamos, né? Cada vez era um passo acima. À frente, sabe? Foi preparando a gente para a etapa que vinha. Acho que até a gente está pronto para receber a Aurora e a Clarice, né? Acho que mudou tudo, mudou muito, assim, a nossa forma de ver, de pensar, de entender as coisas. E em relação ao Vicente, eu acho que é muito bom a gente pensar, assim, que quando a gente perde um filho, a gente não deixa de ser mãe. Sim. Eu lembro que na missa do 7º dia dele, o padre falou uma coisa que eu fiquei, assim, encantada. Que eu nunca me esqueci. Ele fala assim, quem perde os pais é órfão. A esposa que perde o marido é viúva. O marido que perde uma esposa é viúvo. Mas a mãe e o pai que perde um filho, continuam sendo mãe e pai. Nunca vai deixar de ser. Isso não muda. E não importa se você perdeu o seu filho na barriga, logo depois do parto, com 20 anos, com 30 anos, ele não vai deixar de ser seu filho. Então, assim, não muda. Ele é nosso filho e pronto, acabou. Tem gente que não vai entender isso, talvez nunca. Mas eu falo assim, ó, quem tem filhos hoje, tem 2 ou 3 filhos, imagina se você perder um deles e alguém virar pra você e falar assim, não preocupa não, você tem mais 2. Você faz outra. Faz mais um. Você pode ter mais um. Vai substituir? Nunca. Filho não é substituível. Não tem como. Então, assim, as pessoas, a partir do momento que você entende isso, eu acho que é muito mais fácil lidar com esse processo todo da perda de um filho e dos outros que estão aqui, né? Entender que eles têm o lugar deles, a hierarquia deles na história da família, né? Acho que tudo isso que ajuda a gente a ter essa força que você fala que a gente tem, né? Sim. Foi um processo, foi construído ao longo dos anos, né? Gente, eu queria agradecer vocês pela coragem de compartilhar essa história, pela coragem de acreditar nesse projeto como algo que vai incentivar outras famílias a poderem falar sobre isso, a poderem dividir seus fardos, porque eu vejo isso como um lugar de identificação, onde outras pessoas vão ver e vão falar, eu também passei por isso, eu também sofro, eu também preciso de processar essas informações, essas vivências, e minha vida pode seguir. Né? Eu acho que esse é o cerne desse projeto. E muito obrigada a vocês por terem essa coragem, por terem essa disposição, por terem essa força. Né? A gente vê isso tudo como algo muito, muito divino, né? Assim, a gente sabe que Deus tem um propósito para tudo e até para as nossas coisas inexplicáveis. Em algum momento isso vai fazer algum sentido para nós, né? Sim. Então, que o propósito de vocês seja cumprido com toda essa história que vocês passaram. O que eu espero é que realmente possa ajudar, né, outras pessoas a se abrir, a compreender esse processo todo, que não é fácil, mas que existe e faz com que a gente cresça, né, com que a gente evolua. Eu lembro que a minha médica falava assim, Fernanda, vocês têm que escrever um livro, né? Sim. E aí, quando de repente o Paulo virou pra mim e falou, amor, vou fazer um podcast. Ele começou com a ideia, né? Ele falou, eu falei, como assim? Aí ele falou, não, vamos, a gente conta a nossa história, vamos ajudar outras famílias, tá? Eu falei, tudo bem, falaram pra gente escrever um livro, mas
acho que não é muito a nossa praia, vamos fazer uma coisa mais moderna, Mais né? moderna. Mais moderna. E foi assim que surgiu esse projeto, né? Muito bom. Espero que dê certo e que alcance, né? Muitas famílias. Irá aí. alcançar, sim. E, Fernanda, olha, as portas estão sempre abertas. A sua participação é sempre ilustre, né? E muito obrigada a vocês por terem dividido isso. Espero que a gente possa contar outras histórias de muita superação, de muito amor de vocês aí também. Espero. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que nos assistiram. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, não esquece de compartilhar, manda. Eu tenho certeza que vai ser algo acalentador. Então, que você possa dividir isso com outras pessoas e nos ajudar a cumprir o propósito desse Talkcast, que é realmente ajudar outras famílias. É isso. Então, já compartilha aí, já dá o like, né? Toda aquela história, ativa o sininho, se inscreva no canal, faça tudo isso, porque realmente o propósito é nobre, tá bom? Muito obrigada a vocês pelo papo, obrigada a vocês pela audiência e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente.